Vamos começar. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans. Começa aqui o programa Duplo Expresso, o seu programa de informação, comentários com pessoas inteligentes, com personagens da história atual, para que você construa a sua própria opinião. Comigo, a partir da Suíça, apresentando meu colega, meu amigo, parceiro, grande Rômulus Maia, que teve aí sobrenome revelado, mas é Maia, por causa da Maia Cadela, por causa da Tina, da Blanca, de todas as outras. Alô, Rômulus. Bom dia, Wellington. Dava para ter 5 sobrenomes diferentes. Acho que eu vou usar um para cada dia da semana, um sobrenome diferente. Mas você sabe, Wellington, que eu comentei isso na live de ontem. É que nem a presidente Dilma Rousseff, né, durante o período lá difícil de 70, logicamente que eu não estou comparando o nível de exposição de sacrifício pessoal ao do pessoal que lutava na luta armada no Brasil. Até agora a gente sabe que tem riscos físicos para a gente tem informação disso, mas evidentemente que não chega ao mesmo nível de perigo. Mas ela era a Wanda, não era a Wanda, que lá da VAR Palmares, então. Então também, a gente que milita na internet, a gente que é guerrilheiro virtual, a gente procura proteger não a nós, principalmente, mas a família, usando o pseudônimo, e esse era o objetivo. Já foi revelado, o mal está feito, mas no final eu acho que foi tudo para o melhor, Wellington. O saldo do dia, vocês viram como eu estava animado, o pessoal, você sabe que ontem na live eles ficavam comentando, fala mais devagar, você está muito excitado e tal. Gente, estava pilhada, assim, porque, porra, do dia começar daquele jeito, o dia terrível, e depois acabar daquele jeito maravilhoso, lógico que eu terminei pilhadão. Mas eu quero também falar sobre isso, Wellington. Uma coisa muito importante da nossa live de ontem, que eu acho que é o mais importante até, é a fala de abertura do Rubens, em que ele identifica o seguinte, qual é a marca registrada aqui no... Só chama de... Tem vários nomes, Wellington, que eles abreviam. Fala ODE ou fala duplex. Duplex, para o duplo expresso. Mas então, qual é a nossa marca aqui? A gente sempre faz uma meta-análise para identificar as tentativas de sequestro de pauta, de desinformação, para pautar a narrativa, a disputa política para onde lhes é favorável e não para onde nos é favorável. É a nossa marca registrada. Quem faz isso aqui olhando o noticiário, identificando, olha, estão fazendo isso aqui porque é isso, dos dois lados, hein? Atenção. A gente sabe agora que na blogosfera tem compromissos aí que a gente não compreende. Então, aquilo que a gente já identificava com estranheza, achando que era assim, era apelação para ganhar curtida, agora já parece ter outras opções que poderiam explicar também esse comportamento. De forma que, dessa vez, infelizmente, a gente que sempre denunciou isso, desta vez conseguiram nos pautar, Wellington Calazans, conseguiram impor o diversionismo a gente. O quê? A gente queria todo o tempo falar do documento que o Duplo Expresso publicou terça-feira, que, em circunstâncias normais, colocaria o Sérgio Moro na cadeia imediatamente, mas a gente sabe que não pode, e aí, por isso, a gente dizia que deveria haver o uso político, parlamentarizar sua prerrogativa, para usar ele politicamente, e aí eu vou dizer novamente, as pessoas têm dúvida quando eu falo isso, não entendem a diferença. O uso jurídico é o Zanin colocar lá no processo. Isso não adianta, o Zanin pode botar um vídeo do Sérgio Moro abusando de uma criança. Não adianta nada, ele está blindado, até chegar ao STF ele está blindado, olha aí, o CNJ, todos os abusos dele, e o CNJ não faz nada. Então, no processo, mesmo que o Zanin achasse conveniente colocar, não adiantaria, porque a gente sabe que ele está coberto. O judiciário é todo refém dos seus esqueletos no armário, que são usados pelos interesses fortes que estão por trás do golpe no Brasil. Então, o uso mais efetivo que aquele documento teria era políticos fazerem um carnaval em cima, fazerem um ato público dentro do gabinete da Raquel Dodge, com ela, mostrando, olha aqui, isso tem que ter investigação, e ela seria obrigada a responder, porque só uma requisição de parlamentar pode obrigar ela a, num prazo, dar uma resposta sobre o que foi feito com aquilo, começar a recolher assinatura para a CPI do Judiciário, entendeu? Não vi, levar para comissões temáticas da Câmara, fazer política em cima da peça, que era jurídica, mas é fazer política em cima, fazer ato público, ver cada parlamentar do PT, Wellington, ir para a rede social falar do documento, está aqui, entendeu? Aí o pessoal fala, mas não foi certificado o documento. Ninguém entrou em contato com a gente para saber, para perguntar, para tentar certificar, eles não tentaram, eles não querem tratar. Entendeu? Não querem. Lógico que a gente falaria, a gente sabe a importância. Eu falei, a fonte, Wellington, eu hoje em dia estou um pouco mais cético, então, confiança 100%, eu só tenho no presidente Lula. Para o presidente Lula, a gente abriria a fonte, porque a fonte está preocupada com. Obviamente que a fonte confia na descrição do presidente Lula. Então, presidente Lula, a gente falaria, daria o documento sem embarcar d'água, sem nada, entendeu? Pediríamos até o pessoal lá, a qualidade do scan. A gente pede uma cópia melhor para o pessoal lá mandar, não tem problema nenhum, a gente pode pedir para a fonte mandar outra,
Mas o problema é que a fonte viu a cópia, né? Mas, enfim, vamos... A gente podia pedir outra, mas com maior resolução. Tudo isso a gente poderia ter feito. A questão é que não houve interesse. Qual era a ideia? Por que a gente falava uso político? A gente conseguiu o documento, Wellington, o nosso timing foi perfeito. A gente conseguiu, na terça-feira, o julgamento do presidente Lula era na quinta-feira, para o quê? Politicamente, se tivesse sido usado politicamente quando a gente queria, na mídia progressista toda pautada falando do documento, e os políticos falando disso o tempo inteiro, teria feito uma pressão, o Rubens falou disso ontem, uma pressão psicológica ali no STJ, de forma que eles teriam que sentar para conversar. Então, falou assim, olha, em vez de 5-0, vamos fazer um 3-2, aí ninguém perde muito, aí vai para o STF para a gente ver, tal. Então, assim, seria importante, poderia mudar a correlação de força, porque hoje em dia o direito ele é uma desculpa, ele não é o que embasa as decisões judiciárias, a decisão é política, e eles vão catar uma norma que possa justificar, assim, de uma maneira muito deturpada, a decisão que é política. Então, a gente ia fazer uma pressão pública com documento, para, na conversa de bastidor lá atrás, um emissário do Lula, emissários do STJ, da PGR, falar, olha, vamos combinar aqui a coisa, vai um 3-2 e tal. Porque é assim que é política, gente. Política funciona assim. Desculpe se você acreditava que era de outra forma, mas é assim que funciona. Você bate em público para negociar no privado. Então, esse era o objetivo. Por motivos aí que a gente não sabe ainda, não foi usado dessa forma. Então, a gente perdeu essa oportunidade de usar, ainda mais depois que, quando teve, Wellington, um adiamento para essa semana, eu falei, agora que vai ser bom, porque vai ter uma semana para bater no documento. Não aconteceu. Bateram na gente. Diga. Bom, uma coisa interessante é que o documento, que foi apreciado, inclusive, por pessoas muito gabaritadas, e depois da exposição do seu currículo, né, coisa que a gente nunca procurou fazer aqui, da carteirada. Não dá para outro blogueiro que não tem um terço do que você estudou ficar falando que o documento isso e aquilo. Então, nem quero entrar nesse mérito. Assim, você mostrou, eles mostraram que você é capaz de dizer se o documento é bom ou não. Então, isso para mim dispensa comentários. Wellington. Rom, diga, por favor. Mas uma coisa. Falar sobre isso, era sobre isso que eu ia falar, mas então diga. Não, mas eu tô bom, tudo bem, fala. Achei que você ia mudar de assunto. Não, eu só ia falar o seguinte, eu não vamos entrar nessa... Por exemplo, é o que você falou, é uma pobreza ali, que nem consegui ler todo o artigo, vi lendo na diagonal. E aí, o que eu reparei? Eles querem dizer que o Sérgio Moro conhece, sim, o endereço do Tacla Duran. Bom, falta combinar com todos os despachos que ele respondeu para o Zanin que não era obrigação dele conhecer o endereço, que a defesa que tinha que colocar o endereço e tal. Mas é o seguinte, Wellington, eles, na verdade, se entregaram ainda mais. Aquela carta rogatória... Primeiro eu quero saber de onde veio a dica, Wellington. Porque, assim, eu já falei, aquele documento deles ou veio do Moro ou veio do homem do Moro no Ministério da Justiça. Eu quero que esclareçam de onde apareceu esse documento que eles botaram para dizer que era igual ao nosso, que não é, porque o deles solta o Moro, o nosso prende. Então, aquela rogatória que eles colocaram foi a que motivou depois a notificação de que não foi encontrado. O Moro sabia o endereço. O endereço que está ali, ô cabeção, é o endereço errado, que está lá na notificação que vocês divulgaram que ele não foi encontrado no endereço. Aquela carta rogatória era fake, ela foi fabricada pelo Sérgio Moro, mais uma fraude processual. Vocês estão veiculando e dando ciência, fazendo uma promoção de mais uma fraude processual do Sérgio Moro. Eu não entendo a defesa que esses veículos estão fazendo do Sérgio Moro, Wellington. Não entendo. Ou melhor, prefiro não entender. Prefiro não entender os motivos. Mas, enfim, aquela peça ali foi a que foi fabricada para conseguir o álibi. Então, eles agora estão reforçando mais ainda a posição do Sérgio Moro. Só que eles estão em contradição, porque eles mostram. Essa foi a rogatória. Qual foi a resposta da rogatória? Que ele não foi encontrado. O nosso documento, que é um pedido de cooperação direto do Ministério Público Federal com a Espanha, ele resultou numa audiência. E o Tacla Duran foi lá no dia 4 de dezembro e ninguém apareceu. Era esse documento que a gente queria, junto com o que a gente pediu também aos parlamentares que pedissem o comprovante das passagens, do pedido de afastamento, tudo, isso ia fechar... Olha, se a gente tivesse esse documento com as passagens, Wellington, acabou, entendeu? E aí oficiasse o Ministério da Justiça e pedisse que eles inclusive, isso era uma ação política. Se eles estão tentando... Gente, desculpa, é muita má-fé. Questionar a legitimidade do documento, por que eles não oficiam o Ministério da Justiça e pedem um original? Veio do Ministério da Justiça, um documento do Ministério da Justiça. Por que os deputados não chegam lá hoje, colocam um ofício e falam, eu quero saber se tem esse documento aqui, um igualzinho aí para vocês? Ou então pede para a Justiça da Espanha. Entra em contato, manda os canais diplomáticos pedirem para a Justiça da Espanha. O Eugênio Aragão nos ensinou aqui na semana passada que o sigilo, Wellington, é para proteger o depoente. Então,
Se o Tacla Duran abrir mão do sigilo, não tem sigilo, não é o Brasil que pode impor sigilo. O Tacla Duran pode abrir mão do sigilo. E, Wellington, só para fechar isso, eu achei lamentável ontem a exploração que tentam fazer do ministro Eugênio Aragão. Constrangeram ele numa live para tentar contrapor. Como o Eugênio Aragão veio aqui numa enorme deferência, a gente publicou terça-feira no fim do dia. De manhã, 6 da manhã, já estava o Eugênio Aragão dirigindo e falando com a gente, dada a importância do documento, como ele reconheceu. E eles tentam fazer esse confusionismo. Ah, mas se fosse importante, o Zanin já não teria feito. Vai ter um documento que é a bala de prata no processo. Tem essa história. Aí o Eugênio Aragão falou exatamente o que ele falou aqui. Não existe bala de prata no processo. E ele falou, por quê? Porque o judiciário está comprometido. A procuradora não vai sentar em cima, não vai fazer. Então ele falou assim, não é no processo que tem que usar. Aí falou, por que vocês não mandam para o Zanin? É óbvio que a gente mandou para o Zanin, foi a primeira coisa, ele nos deu parabéns pelo belo trabalho. É óbvio que a gente mandou, mas para o Zanin isso não adianta. Isso adianta para usar politicamente em Brasília. Foi isso que o Eugênio Aragão falou, ele corroborou que o uso do judiciário não adiantava, que o uso tinha que ser político. Está explicado, Rômulo, está explicado isso, certo? Quem tem boa fé acreditou no que a gente falou, no que a gente mostrou, certo? A exposição, imagine o risco que essa pessoa que enviou para a gente o documento correu para esse documento chegar até a gente. A gente ficou 3, quase 4 meses aguardando, né, para ter o tempo certinho de dar o bote. Né, e foi lá na hora. Na hora, né, Wellington? Antes do STJ. Exatamente. Não, e eu falo do processo todo de construção para chegar até a gente, mas é a vida, né? Vamos seguir, porque faltam 86 dias para que a Odebrecht apague todos os arquivos que podem inocentar Luiz Inácio Lula da Silva a partir da troca de servidores. Nesse mesmo processo, os verdadeiros bandidos que estão comprometidos com a Odebrecht poderão estar livres, leves e soltos, como sempre aconteceu aqui no Brasil. E eu vou, enquanto isso, falando sobre isso aqui, eu já estou tentando entrar em contato com o nosso comentarista Abel Paulo Gamba, que está em Angola. O número está desligado numa área. O número está desligado, ou então está numa área sem cobertura. Então a gente vai falar com o Paulo Gamba depois. Né? Ele está, como você viu aqui, impossibilitado ainda. Deve estar lá no trânsito de Luanda, mas a gente combinou, daqui a pouquinho ele chega. Às 6h30 do Brasil, nós vamos ter o Olivo Cancelier, Cioli Olivo, né? Cancelier, que vai conversar com a gente. Ele já está, inclusive, conectado aí, daqui a pouquinho ele vai ligar o microfone, aparecer aqui com a gente. Já está ouvindo, certamente, próximo do computador dele. E você está assistindo ao programa Duplo Expresso, o programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Esse programa que tem convidados especiais, esse programa que tem comentaristas, um programa que sempre defendeu referendo revogatório, a democracia plena no Brasil, Estado social forte, empresas estatais, sobretudo de áreas estratégicas, privilegiando o brasileiro e, sobretudo, riquezas brasileiras sendo convertidas em benefício dos brasileiros. O Brasil vive hoje uma guerra híbrida. E uma guerra híbrida muito inteligente, porque não houve uma invasão com armas, não houve uma invasão contra um grupo de uma maneira extremamente agressiva, como está acontecendo na Venezuela. O que houve foi cooptação de células em todos os setores, em todas as instâncias. Agressiva como... Mas está dando retorno, Ramos. Então, não, o que acontece é o seguinte, não existe hoje uma única instituição, uma única empresa pública brasileira que não possua uma célula infiltrada. Não exista um único partido político do campo progressista que não exista, que não tenha uma célula infiltrada. Então, é importante que vocês percebam que a mesma crítica que foi feita a todas as capas da Veja, isto sei lá o que, do Brasil, com a criança na capa no mesmo dia, todo mundo, isso prova que eles estão vendidos, não é? Não foi isso que foi dito? Agora você veja todas as críticas que foram feitas contra um trabalho extremamente cauteloso, criterioso, que foi estabelecido e liderado por nós. Então, guerra híbrida é uma coisa muito séria. O bom de toda essa confusão, Rômulo, na minha opinião, é que aquilo que Lula falou na semana passada, de que Moro é um infiltrado, vem para o centro do debate. O Brasil tem infiltrados de outros países minando as estruturas brasileiras. E isso é grave. Tá? A tentativa de
maquiar lutas, a tentativa de dispersar a resistência, tudo isso é estratégico. Eu repito, nós já temos assistido nos últimos anos reputações e vidas serem destruídas graças a perversas ações, sobretudo contra grupos do espectro progressista. Especificamente sobre o PT, nós temos o caso do Genuíno, que quem acredita que Genuíno praticou algum crime não entende absolutamente nada da vida, não é verdade? Nós temos o caso de José Disseu, que a qualquer momento pode voltar a ser preso, o irmão dele foi preso, assim, aleatoriamente, não é? Nós temos o caso de Vacari, que é um preso político, já absolvido 3 vezes, mas continua preso. Nós temos aí a contagem regressiva, talvez hoje, para que Lula, nosso maior líder, o maior atalho para a derrubada do golpe. Atenção, mesmo Lula assumindo o duplo expresso, vai cobrar um Lula que não privilegie bancos, um Lula que promova a democratização da comunicação social. Nós vamos cobrar um Lula que lute pelo referendo revogatório, porque é indispensável desfazer o que Temer fez. Então, não é só escrever Lula 2018 e está tudo resolvido, não. Acreditamos piamente que Lula é vítima de uma agressão da justiça contra ele. Então, é uma injustiça. Por isso, nós temos essa bandeira. Mas nós aqui também estamos atentos. Vacari está preso sem crime e pouca resistência tem sido oferecida para esse absurdo. É importante denunciar todos os dias. Todos os dias. E agora, para retomar o assunto da contagem regressiva, Ramos, você explicar tecnicamente para o nosso público o que é que isso significa, antes que o Acioli Cancelier chegue, daqui a pouquinho ele já vai entrar, eu queria que você explicasse sobre essa troca de servidores da Odebrecht. Porque isso é importantíssimo. Wellington, só falando, o que você fala é importantíssimo, concordo com você que tem que estar no centro do debate brasileiro. A gente sempre pediu aqui com o embaixador que a guerra híbrida e a invasão do Brasil voltasse ao centro do debate, agora a gente conseguiu, o presidente Lula está com a gente, colocou na roda o Sérgio Moro como agente infiltrado estrangeiro, e a gente viu que os mecanismos de cooptação e infiltração, infelizmente, estão mais ainda avançados até em células da esquerda e da chamada mídia alternativa, independente, progressista, enfim. Então, a gente agora vai discutir isso, vamos trazer, e esse terreno nos é favorável, porque o brasileiro é nacionalista. Então, se a gente pautar a guerra híbrida, não tem para ninguém. E vamos lá o que você pediu, Wellington. Daqui a 86 dias, em junho, será feita uma migração de servidores do sistema Oracle, que é americano, para o sistema SAP alemão. Os servidores da Odebrecht vão ser migrados. E eles inventaram que isso foi uma obrigação no seu termo de ajuste de conduta, lá com compliance dos americanos e dos brasileiros, que impuseram, né, os ministérios públicos, para que eles não cometessem mais nenhum tipo de corrupção, não praticassem corrupção. Então, assim, não, esse Oracle, a gente era corrupto usando ele, então a gente tem que fazer um batismo, voltar a ser virgem e começar a usar o SAP, e lá não vai ter nenhuma corrupção mais. Olha, gente, o computador faz o que a pessoa manda. Se a pessoa é corrupta no Oracle, ele vai ser corrupto. Se é honesta, vai ser honesta. E isso não muda no SAP, dá para pagar propina no SAP também. Então, isso era mascarado, a defesa do presidente Lula já sabia disso, mas não sabia da implicação. E assim que a gente teve o relato da fonte do TI do Odebrecht, naquele áudio bomba, eu entrei em contato com o Zanin falou, não, estou sabendo, em junho vai ter a migração. Eu falei, não, Zanin, mas é por isso, porque com essa migração vai ser liberado o espaço dentro do hardware que é usado nos servidores atuais, e aí o pessoal, o provedor, né, o que tem lá o mantenedor dos servidores, ele vai pegar outro cliente e inscrever em cima. E informática é assim, quando você deleta um documento, ele não some, ele só autoriza que um novo seja escrito por cima. Então, enquanto não for escrito um novo por cima, aquilo pode ser recuperado do morto. Então, a única maneira que o Odebrecht, todos os verdadeiros corruptos do Brasil, bancos, que não entraram na roda ainda, império midiático, que é inclusive sócio oculto do Odebrecht em algumas empresas, juízes,
procuradores, ministros do STF, Procurador-Geral da República, TCU, PSDB, todo esse pessoal, inclusive a Carmen Lúcia pessoalmente, porque foi ela que homologou o pacotão da fraude lá dos 88. Então, a contraprova de que a Carmen Lúcia foi leviana e prevaricou, uma falta funcional grave, são esses documentos, Wellington. Então, a Procuradoria-Geral é prova de crime da Procuradora-Geral da República, é prova de crime da Carmen Lúcia, presidente do Judiciário do STF. Então, elas são as maiores interessadas na destruição. Então, a única maneira, Wellington, de tentar impedir essa destruição é que parlamentares vão à Procuradoria-Geral da República e oficiem ela para que impeça essa migração. Impeça. Só o parlamentar pode fazer isso. Não adianta eu falar. A Raquel Dodge não tem obrigação de responder a mim, ela vai sentar em cima. Quem tem que fazer isso é parlamentar, Wellington. É isso aí, Rômulo. A gente vai agora tentar o contato com o Acioli Olivo, cancelier que está com a gente. Ele vai falar sobre toda a situação que envolveu aí a família dele, todos os recentes acontecimentos que são realmente dramáticos, viu, Rômulo? Eu acho que o Acioli já está ouvindo a gente, eu acho que ele já vai entrar, não sei se ele vai entrar com vídeo, entrou com vídeo também, então eu quero cumprimentá-lo primeiro. Bom dia, Acioli Olivo, bom dia. Bom dia, Wellington, bom dia, Rômulo, bom dia a todos os telespectadores desse programa aí. Ok, bem-vindo ao Duplo Expresso. Acioli, você sabe que a gente tem uma empatia enorme com o assunto relacionado à sua família, sobretudo pela forma cruel como seu irmão foi tratado e da forma como culminou todo o episódio. Passado isso, sabemos da sua luta e encampamos aqui durante meses uma campanha de solidariedade com juristas, todas as terças-feiras vindo aqui ao programa para discutir abuso de autoridade. Foi uma das nossas bandeiras, e nós estávamos em permanente contato através dos aplicativos móveis, você sempre enviando material, eu sempre fazendo um comentário ou outro, e hoje nós trazemos você aqui para que você narre um pouco para as pessoas, porque esse assunto nunca vai poder morrer, não é? O título que eu dei à sua participação hoje foi "A Justiça morreu atirando e acertou o Cancelier". Eu queria que você explicasse por que esse título não é falso. Isso. Então, Wellington, a questão é a seguinte, né? Tu veja, a morte do meu irmão ocorreu no dia 2 de outubro. Ele tinha sido preso em 14 de setembro e no dia 2 de outubro suicidou-se. No dia 31 de outubro, entrei com uma representação junto ao ministro da Justiça para que fosse feita uma representação contra a delegada Érica Marena, a qual questionavam pela forma como ela conduziu a Operação Ouvidos Moucos. E apontávamos nesta representação alguns aspectos que nós considerávamos ilegais, ou pelo menos, digamos, ao arrepio da lei, né? Por exemplo, a questão da publicidade que no dia da prisão do meu irmão foi feita por todos os jornais e portais e jornais impressos e televisivos, dizendo que o meu irmão teria sido preso numa operação que envolvia o desvio de 80 milhões da Universidade Federal. Isso não está em nenhum ponto do inquérito, né? Como que foi, então, divulgada essa matéria? Descobrimos que essa matéria foi divulgada pelo próprio site da Polícia Federal. Então, esse era um dos elementos que nós colocamos na representação. Além disso, existem outros aspectos dessa representação, que a questão do sigilo que não foi preservado. O meu irmão, ele foi preso às 6 horas da manhã e já estava a Rede Globo lá, antes das 6 horas da manhã, já estava lá com todo o estradalhaço e tudo mais. Aconteceu isso com Jacques Wagner recentemente, né? Então, tudo isso aí, na minha opinião, e em todos que compartilham do processo, foi uma das razões que levaram o meu irmão à morte, porque ele foi linchado
ao ser preso, ele já foi condenado. E ele, como jurista que era e entendia das questões conjunturais que estão acontecendo nesse país, ele sabia que a carreira deles tinha sido detonada já. Ele fez uma carreira brilhante e rápida e, num momento, ela foi por água abaixo. E eu digo, eu passei os últimos 10 dias de vida com o meu irmão, na casa dele, ficamos juntos lá. Ele tinha um pavor enorme de sair à rua, velho, porque ele era considerado como um bandido, por conta de erros, né? Dele ter sido acusado de desviar 80 milhões, que não está no processo. Então, essa foi uma representação, feita no dia 31, ao próprio ministro da Justiça, que nos recebeu com advogados, além de um outro documento que foi entregue por uma série de juristas que apoiava a questão de apontar que a Operação Alvir dos Mocos era realmente um abuso de autoridade. Pois bem, hoje, estamos no início de março. Até hoje, o ministro da Justiça não respondeu ao ofício que nós encaminhamos. No entanto, o processo de investigação da delegada Érica Marena foi dado continuidade. Um delegado da Polícia Federal de Santa Catarina, um corregedor lá, fez uma análise dessa representação e fez um documento que me encaminhou. Aliás, a Polícia Federal ela é muito ágil e muito inteligente, tem um setor de inteligência. Eu moro em São José dos Campos, né? E não recebia essa resposta de representação. Muito tempo depois, eu recebi. Eu descobri por que eu demorei para receber. Porque foi enviado para São Bernardo dos Campos. Ou seja, foi para lá, para o endereço errado, a história aí do endereço errado, né? Foi para o endereço errado, um mês depois, voltou, e aí mandaram para mim. E a resposta desse corregedor é muito... eu não sei se ele está brincando ou ele é um gozador. Assim. Primeiro, o site da Polícia Federal anunciou no mesmo dia que o meu irmão estava sendo investigado pelo roubo de 80 milhões. Ele falou assim, não, isso não é relevante, porque o site da Polícia Federal, ninguém olha lá o site da Polícia Federal. Né? Segundo, o fato desta investigação feita por ele, corregedor, e ele ser o responsável pela comunicação, não é relevante. Ele não denota conflito de interesse, porque ele diz, nós, delegados da Polícia Federal, somos muito ocupados, nós temos que fazer uma série de atividades. Eu sou coordenador de comunicação, ao mesmo tempo sou corregedor, ao mesmo tempo sou delegado, uma coisa que ele falou assim, ó, o que vocês estão questionando? Nós trabalhamos muito, né? Então, enfim, o fato é o seguinte, resumo da ópera. Eu fiz uma representação ao ministro da Justiça para ele investigar. O ministro da Justiça, hoje, 6 de março, né, não respondeu ainda. Só quem respondeu foi o delegado. A pergunta que eu faço é a seguinte, o Hélito Ramos. O ministro da Justiça sabe, já está a par disso? Ele está a par, ele concorda? Porque, no final de toda a história, eles estavam aguardando para que saísse essa investigação para promover ou não a delegada Érica Marena, a superintendente da Polícia Federal do Sergipe. Então, eu pergunto, se ele sabe, ele não me comunicou. E se ele sabe e concorda com a promoção da Érica Marena, ele concorda com os termos que foram especificados pelo corregedor que fez a operação, aliás, a investigação. Então, eu pergunto, que não entendo nada de lei, e o que é que eu posso fazer contra uma opinião de Polícia Federal, Ministério Público e da maior autoridade jurídica do país, que é quem? O ministro da Justiça. Ele nem se dignou a me responder, mas ele foi lá em Florianópolis e deu uma entrevista assim, ó, eu aguardo a manifestação da família. Ué, ele primeiro deveria, na minha opinião, de não entendido, pegar essa representação, a investigação, assinado, ministro da Justiça, dizendo assim, ó, concordo
e a família tomava alguma providência. Até hoje não tem isso. A pergunta é, o que é que eu posso fazer mais? Eu não sei o que eu posso fazer. Porque o ministro e o Ministério Público e tudo mais estão dizendo assim, foi tudo feito corretamente. E a delegada Érica Marena, ela agiu conforme todos os procedimentos legais. Conclusão, a culpa foi do meu irmão Heitor Cancelheiro. Fazendo um paralelo com a música do Chico Buarque, ele morreu na contramão, atrapalhando o tráfico da Polícia Federal e do Ministério Público. Pois é, morreu na contramão, atrapalhando o tráfico. E outra coisa... O tráfico e o tráfico. O tráfego e o tráfico, exatamente. Bem lembrado. Falei a palavra errada. Exatamente. Mas o Rômulo, você que é da área da justiça, você que é advogado, pode falar melhor do que eu sobre isso, mas antes de falar da questão legal, que você viu aí todo, inclusive a promoção à superintendente conhecida aqui no programa Duplo Expresso de delegada Macarena, né? Érica Marena, eu queria saber de você qual a sua avaliação sobre essa maquiagem de normalidade que foi dada como explicação à família Cancelheiro. Wellington, aquilo foi uma carapuça vestida, uma passação de recibo. Por quê? O ambiente para ela estava muito difícil em Florianópolis, sabiam que ela era uma assassina. Então, ela foi aquela fuga para frente, transferiram ela lá para longe, né, para o outro lado do país, com uma promoção, entre aspas. Foi uma fuga, foi uma operação de exfiltração, né? Tiraram ela ali, levaram para Sergipe. Só que você sabe que foi justamente uma denúncia do Acioli aqui no programa que provocou uma retratação na mídia, porque já tinha sido anunciado antes da conclusão lá do inquérito, né? Como se chama o termo? Sindicância. A sindicância, antes da conclusão da sindicância, tinha sido já anunciado na imprensa essa promoção. E aí, numa segunda-feira aqui, a gente teve o Acioli com a gente, já veio algumas vezes ao programa, e ele falou isso, olha, mas como que eu li isso? E me foi prometido que isso não ocorreria nada disso antes da sindicância. Que história é essa? E aí, no dia seguinte, saíram aquelas famosas notinhas plantadas, dizendo, não, foi um erro de comunicação, estamos sim aguardando o fim. Mas claro que não, era só pro forma. Então aquilo já denunciou a farsa da sindicância. Ninguém esperava, sinceramente. É óbvio que a gente tem que exigir a sindicância para ficar, todo mundo tem que botar a sua digital no crime, isso que é importante. O crime, quem acobertou para ela é tão criminoso quanto. Então, essas pessoas que fizeram a sindicância, quem aprovou, homologou, agora são cúmplices do crime. Então, mesmo a gente sabendo que não frutificaria, não impediria ela de ser transferida e promovida, é importante para todo mundo que está cedendo ou até promovendo a exceção dentro do Estado de Direito, né, o arbítrio dentro do Estado de Direito, deve colocar sua digital para, no futuro, fazer um acerto de contas com eles, Wellington. É isso aí. Agora, Acioli, você continua e continuará lutando pela preservação da memória do seu irmão, porque isso é uma luta que eu acho que é mais do que digna, e muitas pessoas, além aqui do Duplo Expresso, muitas pessoas em todo o Brasil estão apoiando isso. Eu gostaria de saber quais os próximos passos que você pretende dar para que tantos absurdos possam ser corrigidos. Então, veja, o meu irmão, ainda quando vivo, ele tinha constituído os advogados, né? O Hélio Brasil, que é um escritório lá de Florianópolis. Então, os acertos dele não correspondem aos meus, porque ele não é o meu advogado. Por outro lado, ir adiante nesse aspecto, ele tem custos financeiros, mas tem custos emocionais muito fortes para mim e para a minha família. A nossa família está passando por uma série de traumatismos, né? Depressão, problemas de saúde e tudo mais por conta da morte do meu irmão. Então, se ele mexer com isso, tem custos emocionais, além dos custos financeiros, que eu sou um servidor público aposentado, não tenho recursos para encarar um projeto e um processo que deve ser longo e custoso. Eu tenho recebido o apoio e a oferta de muitos juristas e advogados. O próprio doutor Lédio, né, Rosa,
o melhor amigo do meu irmão, desembargador, ele falou o seguinte: ele se aposenta agora em março e ele vai advogar. E ele quer ser o advogado dessa causa. Eu não vejo ninguém com tanta capacidade, primeiro por ter sido desembargador, né? Ainda é, mas vai deixar de ser em março. E segundo, porque ele, desde criança, frequentou a minha casa e ele e o Cal começaram juntos. Ao longo da vida, eles se separaram politicamente, eles fizeram política estudantil em lados opostos, mas nunca deixaram de ser amigos. Então, eu espero a aposentadoria do Dr. Lédio para ele tomar a frente disso aí, porque é a pessoa que eu mais confio, e é a pessoa que tem mais condições de tomar a frente para chegar à conclusão que a família espera, que é declarar a inocência do meu irmão. É isso aí. Acioli, eu quero agradecer a sua presença aqui, quero dizer que as portas estão abertas para você e que nós sabemos que você tem especializações em outras atividades, inclusive a referência nelas, e podemos conversar depois. Aí a Camila já está com seu contato, pode conversar com você depois sobre temas técnicos também, para que você também possa mostrar que você é um ser humano, certo? Que você é um ser humano que tem vida e que já deu a sua contribuição, você já é aposentado, inclusive, mas continua dando a sua contribuição, e que esse sofrimento é uma bandeira sua, que também é empunhada por outras pessoas, mas que você tem outras formas de contribuir para a sociedade brasileira. Assim como seu irmão, que não pode ser lembrado apenas por ter cometido suicídio e por ter sido um perseguido da justiça, de forma indevida, de forma irresponsável, desumana. Mas o seu irmão era um profissional que se preparou a vida inteira e se dedicou a vida inteira à vida acadêmica, e foi um cérebro que nós perdemos. Então, queremos aproveitar o seu cérebro aqui, tá bom, Acioli? O convite está feito. Só complementar, Rômulo, eu acho que isso é uma pontuação a respeito do que o Rômulo acabou de falar. A morte do meu irmão não pode não ter sido em vão. E não foi. Primeiro é a questão da lei que está tramitando no Senado, que nós já conversamos, né, Rômulo? A lei que foi para a Câmara e talvez volte para o Senado. Essa lei, ela certamente vai impedir abusos como os que ocorreram e levaram à morte do meu irmão. Mas algo já ocorreu diferente na invasão da Universidade Federal de Minas Gerais, em circunstâncias muito parecidas com a prisão do meu irmão. O que aconteceu? No mesmo dia que o reitor e o vice-reitor foram presos, professores, técnicos e alunos foram à porta da Polícia Federal, exigiram a soltura do reitor, e o reitor saiu de lá nos braços dos seus da comunidade. Se tivesse ocorrido algo semelhante com o meu irmão, ele não teria suicidado. E não ocorreu em Minas Gerais, porque a lição do meu irmão foi aprendida. Já bastaria para dizer que a morte dele não foi em vão. Obrigado. Acioli, antes de nós despedirmos de você, eu queria só observar, é muito importante, concordo completamente com você, a gente viu que o caso lá da UFMG mostrou que, eu não falo morte, eu falo sacrifício do seu irmão. Seu irmão se sacrificou pela democracia. Eu já comparei aqui, vou comparar novamente, como aqueles monges budistas que se atiravam em chamas com gasolina em frente à embaixada americana para denunciar a guerra do Vietnã. Ele se sacrificou pela democracia brasileira. E ele, assim, pode falar, o ato dele de desespero foi tirar a vida, mas não. E a carta? A carta mostrou que aquilo era uma morte política. Então, ele foi mais um mártir da democracia brasileira. Ele é o Vladimir Herzog do golpe de 2016 até hoje, e essa delegada é a delegada Fleury de 2016, desse novo golpe. E vão ficar para a história assim, não tenha dúvida. E é o seguinte, é uma bandeira que é um compromisso do Duplo Expresso, nós estamos seguindo, nós demos levantamos essa informação com o Rubens, o nosso amigo, do truque, a trapaça que o senador Randolfo Rodrigues, que é refém do Ministério Público, junto com a senadora Simone Tebet, deram lá no Senado para trocar os projetos e mandar um projeto que é pior do que existe hoje,
que a vítima não pode processar a autoridade que abusa, e mandou esse projeto do Randolfo Rodrigues para a Câmara, em vez do projeto do senador Requião, que tem o nome de lei Cancelier. O outro sequer tem o nome de lei Cancelier. Então, depois daquela audiência no Senado, solene, em memória do reitor, esses dois senadores tinham coragem de ter um processo na Comissão de Ética do Senado, por um aviltamento da casa, que esses dois se prestaram. Então, a gente vai ficar em cima, é um compromisso nosso, até conseguir, a gente vai marcar em cima, vamos dando nome aos bois de quem está obstaculizando a aprovação da lei Cancelier, a verdadeira. Muito obrigado, Acioli, mais uma vez. Um grande abraço para você. Obrigado. Felicidades. Então, tivemos aqui o Acioli Cancelier. Este é o programa Duplo Expresso, o programa que traz para você informação, debate sobre política, porque tudo isso que a gente falou aqui é política, né? A gente está falando da invasão da justiça na política, a gente está falando de abuso de autoridade, quando a gente entrevista o irmão de alguém que, como o Rômulo falou, sacrificou a própria vida para denunciar os abusos que ele mesmo foi vítima. E aquele bilhete, foi muito bem lembrado pelo Rômulo, é muito mais do que uma mensagem escrita. Aquilo é uma tatuagem que grita por igualdade na sociedade. Essa coisa de carteirada, essa coisa de eu sou autoridade, tem que acabar, viu, Rômulo? Isso também na política. Tem muita autoridade na política. Tem. Né? Tem. E ao invés de servir ao povo, de ouvir os apelos do povo, de ouvir sugestões, de ouvir críticas de uma maneira construtiva, preferem dar carteirada e dizer que eu sou Vossa Excelência e etc. E aí as coisas não estão acontecendo, pelo menos como deveriam acontecer. Rômulo, hoje, no STJ em Brasília, será julgado o habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva. Informações que recebemos ontem de lá de Brasília não são nada positivas para o nosso presidente Lula, e esse tribunal, espero que as nossas fontes estejam totalmente erradas, mas ao que tudo leva a crer, hoje o Lula deverá perder mais uma na justiça, e pior, uma informação que eu não tive tempo de checar, porque já era muito tarde aqui, inclusive eu nem participei da live brilhante que você fez ontem com a Patrícia Wauquiez e com o Rubens, mas além de prejudicar Lula hoje, lá em Brasília, eles vão liberar Moro de mais uma acusação, de mais um inquérito, vão perdoar ele por mais um crime que ele certamente terá cometido, ou teria cometido, como você preferir. Rômulo, a justiça brasileira, ela precisa de um freio. Quando a justiça avança dessa forma e juiz, promotor, desembargador, a gente não elege, a democracia está ameaçada. Temos chamado aqui de juristocracia, o processo vivido atualmente no Brasil. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Wellington, sua lembrança é muito importante. De fato, o paradigma, vamos dizer, a estrutura, a mudança estrutural que está sendo tentada é a instalação da juristocracia. Isso não foi um termo, tem gente aí que hesita, né, como eles não querem usar coisas nossas, nos promoverem, mas estão promovendo pra caramba. Mas, enfim, nunca promoveram tanto. Mas aí não usam o termo juristocracia. Não fui eu quem inventou o termo juristocracia. É um termo estudado em teoria constitucional, inventado há muitos anos, cunhado há muitos anos por um pesquisador americano e usado amplamente no mundo inteiro. Quem estuda teoria constitucional sabe disso. Não é só no Brasil que é uma tentativa de instalação da juristocracia. Então, essa é a verdade. O que é a juristocracia? É a substituição da democracia, o governo do povo, por um governo da casta jurídica do Estado. Então, polícias, procuradores, juízes, esses aí seriam substituídos. Então, formalmente, a democracia permanece, mas eles tutelam a democracia, porque eles dizem quem pode ou não se candidatar, eles decidem quem eles vão deixar ou não governar, o governo de quem que eles vão inviabilizar, como inviabilizaram da Dilma
com Lava Jato e mais o Eduardo Cunha no Congresso. Então, é assim, é uma democracia tutelada, para que o povo, para ter o que eles chamam de eleição sem risco. Eleição sem risco, por exemplo. Esse ano o que eles querem é uma eleição sem risco. Eles querem tirar o Lula, deixar só os candidatos deles, para você poder escolher a grande diversidade de Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, Marina Silva, Alckmin. Entendeu? Olha que programas diferentes econômicos, entendeu? Aí eles chamam isso de democracia. Essa é a democracia de fachada que a juristocracia quer impor. É contra isso que a gente tem que se voltar, Wellington. Mas, assim, a luta do dia, e a outra bandeira aqui do Duplo Expresso que a gente encampou, que é uma luta de anos, do nosso amigo Rubens Rodrigues Francisco, advogado, que é a alteração de 2 leis que foram aprovadas no governo Dilma Rousseff, uma em 2011 e outra em 2013, que autorizam o arbítrio, a exceção, dentro do Estado de Direito. Então, a gente não pode sequer, nos é negado falar em estado de exceção, porque estado de exceção é aquele que está à margem da lei. Mas tem leis que autorizam a exceção. Então, é um estado de exceção legal, que é uma contradição em termos, mas não é. A gente está vendo isso no Brasil. Leis absurdas que foram aprovadas num equívoco, né, na administração, no primeiro governo da Dilma Rousseff, que deram poderes exorbitantes, de poderes antidemocráticos a juízes e procuradores. Esses artigos é uma lei ordinária, Wellington. Basta as forças políticas se reunirem. Todos os partidos agora estão sendo vítimas. A gente já teve ataque ao PSDB lá no Paraná, que a gente sabe que era para pegar o Tacla Duran, mas pegou colateralmente o PSDB. Vem cá, Aécio já viu como é que pode ser, entendeu? Já foram em cima dele, que é que nem o Maluf, Wellington. O da direita, quando perde a utilidade, aí eles querem pendurar a cabeça da caça na parede. Então, o Maluf, agora que ele não tem mais influência, o pessoal prendeu ele. Então é assim, aí esse pessoal da direita tem que ficar ligado. Quem tá achando assim, eu sou do PSDB, tô blindado, eu sugiro que vá lá pra Papuda fazer uma visitinha ao Maluf, aquela indignidade. Eu gosto do Maluf, não, mas assim, o que adianta fazer aquela indignidade com uma pessoa que tá com câncer? Que reparação é essa sociedade? Eu não sou moralista, eu sou humanista. Eu não fico nada feliz com aquilo não está retribuindo nada à sociedade, o mal que ele fez com desvios, vai em cima do patrimônio dele. Pega de volta. Agora, aquilo para quê? Para tirar foto e os juízes ganharem um álibi de imparcialidade, poderem ir para cima do PT. E tem gente do PT que aplaude, Wellington, compartilha na rede social, não entendendo que está dando carne ao leão, que vai comê-lo depois, porque isso tudo, todo mundo da direita que eles atacam, é apenas para construir o álibi de isenção para ir atrás do Lula. E aí tem gente que compartilha, faz live, e chama, e comemora, e comenta, fica lendo notícia de site, falando, olha, o Maluf está preso, olha aqui o Aécio da mala. Estão fazendo isso para ir atrás do Lula. Vocês estão agindo contra o Lula quando fazem isso. Então, é muito importante ver isso. Então, tem que se unir todas as forças. O PMDB eles já foram para cima de verdade. PT é o preferencial, é o que eles querem destruir primeiro. Mas já estão indo atrás de alguns do PSDB que, né, quando cai... tinha uma expressão lá no Rio que diz, quando o balão cai, todo mundo mete a mão para pegar. Quando o balão começa a cair... Então, assim, o balão começou a cair uma lufa e todo mundo já mete a mão para derrubar e pegar. Então, é isso. As forças políticas têm que se reunir e fazer um movimento suprapartidário para revogar essas leis de exceção, essas leis que autorizam o arbítrio no Estado de Direito, Wellington. Pois é, Rômulo, no domingo à noite a gente fez uma live aqui, que teve a participação do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e um dos temas que a gente ia conversar era as eleições da Itália, não é? Mas as notícias ainda estavam muito embrionárias naquele momento e etc. E nós acabamos não comentando. Ontem também, por causa de toda aquela celeuma aí que botaram o seu nome naquela confusão, aqueles fake news desgraçados, mas já passou. Aí a gente agora vai conversar um pouquinho sobre a Itália aqui, porque a população, a comunidade, vamos chamar assim, italiana no Brasil, ela é muito grande. E também o número de brasileiros na Itália é muito grande. Observe que a notícia mais importante das eleições italianas, e essa é que vai gerar, assim como na Espanha, um perigo para a democracia, é que não houve composição de maioria. Certo? Isso é o primeiro problema. Agora, 2 aspectos chamam muito a atenção lá na Itália, tá, Rômulo? O primeiro é que o Silvio Berlusconi, não é? A Força Itália de Silvio Berlusconi e a Liga Salvini, né? Salvini, ex-Liga do Norte,
e os irmãos de Itália, eles tiveram 37%. Você imagine que coisa absurda. Olha só. O Partido Democrata da coligação de centro-esquerda, que estava no poder, não conseguiu ultrapassar 20%. E esse movimento 5 estrelas, que é eurocéptico, você sabe disso, 32% da preferência. Então, a União Europeia está ameaçada aí, Rômulus, porque você observa que 2 partidos, ou 2 frentes, vamos chamar assim, com convergência na antipatia pela União Europeia, pela participação no bloco comum europeu, eles estão aí prestes a chegarem, formarem uma composição, Rômulus. Wellington, você sabe disso, que eu só vi sua carteirada, mas agora, já que expuseram o meu currículo, até elogiaram, eu posso dizer, é a minha área de especialidade, o direito econômico internacional. Convivi largamente com funcionários da União Europeia, né, servidores da União Europeia, convivi com embaixadores, negociadores comerciais da União Europeia e aqui da Suíça, que é um país que tem acordos comerciais com a União Europeia bilaterais. E eu digo o seguinte, Wellington, você falava dos italianos, eu tenho nacionalidade, já que o pessoal sabe toda a minha vida, vou entregar mais essa aqui. Eu tenho, além da minha residência permanente na Suíça, eu tenho nacionalidade italiana também. E o projeto europeu, e a Itália é um membro fundador da Europa, da União Europeia, é um membro fundador do Tratado de Roma. Aliás, quem fundou a União Europeia, né, a Comunidade Econômica Europeia lá atrás, foi o Tratado de Roma, em 47, salvo engano, 47 ou 48. Não, 57, desculpa, 57 ou 58, acho que é 57. 57. O Tratado de Roma é um membro fundador da União Europeia e isso reflete, Wellington, a frustração, o fracasso devido à captura do projeto europeu. O projeto europeu era belíssimo. Eles entenderam que apenas com a integração evitar-se-ia um novo banho de sangue no continente, e com isso ele teve sucesso, Wellington. A gente sabe, você que mora aí, você sabe, hoje em dia, com espaço Schengen, com programas, até você vê a dimensão humana. O programa Erasmus, quem não conhece, é um programa de intercâmbio europeu, em que alunos da graduação de uma universidade europeia passam 1 ou 2 semestres em outro país. Isso é muito comum, todo mundo recebe uma bolsa. E você sabe, Wellington, que isso faz casamentos, as pessoas se conhecem, já foi feita uma estatística dos bebês Erasmus. Vários casais se formaram assim, né? O espanhol que vai para a Inglaterra, o inglês que vai para a Alemanha. Então, assim, para as pessoas, quem se conhece, não se odeia. A melhor maneira de você reduzir o ódio e a desconfiança é se conhecer. E aí, isso é um sucesso. A integração humana europeia era um sucesso. Mas o que aconteceu? Então, tinha a livre circulação de pessoas, então, né, para você também, os direitos sociais, havia uma política de harmonização das garantias sociais, o projeto era humanista. Mas, com o tempo, Wellington, a finança internacional, sempre ela percebeu que essa centralização em Bruxelas da política econômica, grosso modo, comercial ao menos, e financeira, da União Europeia em Bruxelas, era um prato feito, era maravilhoso para ela centralizar sua captura. Então, em vez de ela precisar fazer lobby em 28 países diferentes, não, ela fica pagando lá. Bruxelas virou igual Washington. Dizem que até Bruxelas hoje em dia tem mais lobista do que Washington, que era a capital mundial do lobby. Então, eles descobriram, Wellington, que eles podiam dominar as democracias, que são os países, porque as eleições é decisão local, dominando Bruxelas, porque é indireto. O que a gente fala aqui da juristocracia é muito parecido à União Europeia. São os meritocráticos, as pessoas entram lá por concurso, e há uma cooptação ideológica dessas pessoas. Então, tem a chamada revolving door, a porta giratória. Então, o pessoal está na comissão, e aí depois sai para a empresa de lobby e volta. Então, o Durão Barroso, que era o presidente da comissão, já teve confusão, aí saiu para fazer lobby. Então, assim, eles sabem disso. Então, há uma captura, e os funcionários de carreira da União Europeia são capturados ideologicamente ou financeiramente com essa porta giratória, pelo interesse da finança. E eles estão blindados no poder de controle dos Estados nacionais. Então, essa eleição, Wellington, o euroceticismo crescendo, é a resposta da população à frustração do sonho europeu. Pois é, nunca é demais lembrar, Rômulus, que nesse exato momento o maior debate na Europa, sobretudo nos países da União Europeia, é essa briga comercial com os Estados Unidos da América. E essa tentativa de minar a União Europeia pode ter aí aquela velha garra, né? A garra da águia do norte.
não é? Então, o símbolo deveria ser um urubu, né? Mas vamos lá. Só sobre esse comentário brevíssimo. Você sabe que, enquanto teve vivo o general de Gaulle, que era uma pessoa, um estadista e que entendia profundamente de geopolítica, de xadrez, ele sempre impediu e vetou a entrada do Reino Unido na União Europeia. Ele dizia: o Reino Unido são os ouvidos e a boca de Washington, eles vão entrar para sabotar por dentro. Enquanto eu estiver vivo, não. Pois bem, ele saiu da presidência, 2 anos depois estava morto, e aí 1 ano depois disso, seu sucessor aprovou. Entrou a União Europeia, entrou o Reino Unido, o que a gente viu foi exatamente todo o tempo eles freando a integração. Margaret Thatcher, então, quando entrou, fez mais ainda, e era realmente a boca e os ouvidos. Tudo que eles ouviam lá passavam para Washington e vice-versa. Então, isso pode ser, Wellington, também devido à saída do Reino Unido, agora aumenta o conflito da União que ficou sem o infiltrado com os Estados Unidos. Com certeza. Obrigado aí, Rômulo, por este comentário complementar, que foi muito importante. A Inglaterra não pode passar impune, o Reino Unido, né, de modo geral, não pode passar impune. Mas eu estou aqui, sabe com quem? Com Abel Paulo Gamba. Bom dia, Abel Paulo Gamba. Bom dia, Wellington Camba, Wellington Calazans. Bom dia para ti também, Rômulo. Estive atentamente a ouvir a sua bela explanação. Há quem diga que é a explanação de um sumo pontífice, né? Que não resta margem para dúvidas nenhumas. Então, um abraço também, um bom dia a todos que estão a ouvir o programa, o cafezinho. Duplo Expresso. Duplo Expresso. Se você não aprender esse nome de novo, você vai ser demitido por mim, assim, sumariamente, Paulo Gamba. Agora é mais do que nunca, né? Peço as minhas imensas desculpas. Que eu tomo sempre um café logo que acordo, então... Mas isso vai passar, isso vai passar. Esse Duplo Expresso não tem nenhuma relação com o café. São duas locomotivas que têm um objetivo, têm um destino, que é a democracia, tá bom? O Paulo Gamba, é o seguinte, você fez ao longo das suas participações nos nossos programas 2 comentários que chamaram muito a atenção do nosso público. O primeiro, você descreveu, e eu gostaria que você sintetizasse realmente, por causa do tempo, a situação que existia, o cenário que existia na Líbia e as ambições de uma África unida, com moeda própria, com o uso das suas riquezas para os povos africanos, e o massacre que foi imposto ao Muammar Gaddafi, exatamente. Então, eu queria que você começasse descrevendo fazendo esse paralelo, por que Gaddafi, de uma hora para outra, deixou de ser, para os seus parceiros, aquela pessoa boa e passou a ser vendido aos olhos do mundo como a pior coisa da face da Terra. Paulo Gamba. Wellington, o Gaddafi, mesmo quando o Ocidente atribuiu a culpa dos atentados de Lockerbie a Muammar Gaddafi, eles não foram tão demonizados quando o Gaddafi entendeu que a África devia ser unida e que se devia criar uma moeda única e que podia contar com a ajuda do Brasil, a África do Sul, a Índia e a China, por via dos BRICS, para fazer face ao FMI enquanto entidade reguladora daquilo que é a economia internacional. Na verdade, este é um sonho realizado de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah foi o primeiro presidente da República do Ghana e um dos fundadores do movimento panafricanismo, ou seja, a União Africana. Em 1960, Nkrumah já pensava nisso. Quando Nkrumah entendeu dizer aos outros líderes africanos que a África devia ser um conjunto de Estados federados, gerido por uma única moeda, o que aconteceu, Wellington? Foi feito um golpe de Estado e ele morreu no exílio, no Egito. Muammar Gaddafi trouxe essa ideia a partir de 2006, quando se criou a União Africana, que substituiu a OUA, a Organização da Unidade Africana, e o que aconteceu? Houve um conjunto de infiltrados terroristas em Benghazi, que já tinham uma bandeira, só para tu teres uma ideia, Wellington, já tinham uma bandeira da Líbia pós-Gaddafi, já tinham um hino da Líbia pós-Gaddafi, já tinham sede da Líbia pós-Gaddafi. Enfim, eram elementos que eram rotulados de
ativistas cívicos, mas que na verdade tinham um exército, tinham uma milícia, e que teve chancela da União Europeia e os Estados Unidos, criando uma fictícia zona de exclusão aérea, onde o Muammar Gaddafi foi acusado de tentar matar o seu povo, quando na verdade a primeira tentativa foi dos rebeldes. Os rebeldes tentaram tomar de assalto Trípoli, que é a capital da Líbia, e Muammar Gaddafi respondeu militarmente e eles fugiram. E o Muammar Gaddafi foi atrás deles. Então, a ideia que se criou, quer a CNN, quer a BBC, passaram a informação de que Muammar Gaddafi ia atacar Benghazi, quando na verdade estava a defender-se da milícia que vinha de Benghazi. Portanto, culminou com a morte de Muammar Gaddafi, e desde que Muammar Gaddafi morreu, nunca nenhum líder africano voltou a falar em união da África, em federalização da África e em criação de uma moeda africana. Pois é, olha só. Esse é o prêmio de quem vai contra o status quo, né? Quem vai contra o status quo tem sempre uma recompensa, e essa recompensa é chegar aos céus mais cedo, né? Pois é isso aí. Paulo Gamba, a gente tem discutido muito recentemente sobre presença de células infiltradas em partidos, em instituições, etc. Você que conhece como poucos essa área de atuação, como é que você poderia explicar isso ao público de uma maneira sintética também? Como é que essas células são infiltradas ou cooptadas? Porque isso é novidade no Brasil, nunca falaram sobre isso, assim. Para o brasileiro, não existe espião. Assim, o brasileiro acha que espião é aquele cara que se veste de roupa de espião para dizer que é espião. Então, é verdade. Wellington, eu acho que isso parte muito também da forma como inteligentemente as pessoas analisam. Se porventura alguém estiver a fazer determinados factos que se consubstanciam numa pessoa cooptada, elas dificilmente revelam a sua identidade. E hoje em dia, os alvos estão identificados. Os alvos estão identificados fundamentalmente aqueles que tentam destruir o status quo. Ou seja, os Estados Unidos, enquanto atualmente o país mais poderoso do mundo, impondo o terror por via da formação de guerras, por via de financiamento a grupos terroristas para a destabilização do Estado, fala-se desde 1945, final da Segunda Guerra Mundial até hoje, já tem mais de 100 milhões de mortos provocados por guerras financiadas pelo lobby da arma dos Estados Unidos. E todo mundo que critica o capitalismo, todo mundo que critica a forma de governação, todo mundo que denuncia os atos de terror feitos pelos Estados Unidos, obviamente é perseguido. E essa perseguição, muitas vezes até não são perseguição militar, onde colocam um atirador furtivo à sua trás. Essa perseguição é feita por pessoas próximas que supostamente conhecem muito bem a identidade da pessoa e divulgam mentiras falaciosas para credibilizar esta pessoa. E depois, se essa pessoa não tiver uma mentalidade muito forte, ele cai nesta mentira e ao tentar agir, age de uma forma frustrada e aí acaba por justificando uma eventual eliminação. Portanto, existem técnicas de desestabilização bastante evoluídas que nós temos que estar atentos, Wellington. Com certeza. Rômulo sabe muito bem sobre isso. Inclusive, Paulo Gamba, eu quero só que você dê para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Deixa eu falar também, Wellington. Eu quero falar com o Paulo Gamba, pô. Então, vamos lá. Fala com o Paulo Gamba aí. Paulo Gamba, nosso amigo, nosso Camba aí de Angola. Olá, Rômulo. Como está? Muito bem, muito bem. Eu comecei o dia ontem chateado, mas terminei em júbilo. Muito alegre depois de fazer minha resposta. É a velha teoria da bonança depois da tempestade, né? Exatamente. Então, assim, ainda estou animadão depois de ontem. Mas eu queria dizer assim, nós conversamos com você ao longo do dia sobre o que estava acontecendo, porque além de tentarem denegrir o Duplo Expresso, tentaram denegrir também mais de Angola. Falaram que era o país mais corrupto da África, quando não tem nada disso. Angola é o nosso país irmão.
eu disse aqui, vou repetir, a maior realização que eu tive como pessoa de formação jurídica foi o curso que eu dei em Angola, de treinamento para a elite do funcionalismo público, não só angolano, como dos outros países da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e foi lá que eu mudei, sabia, Paulo Gamba? Eu, antes de vir para a Europa, eu trabalhei nas maiores bancas de advocacia do Brasil. Quando eu fui lá, eu recebi um retorno maior do que tudo que eu já recebi, de qualquer dinheiro que eu tenha recebido. Assim, a realização de pensar assim, olha, meu trabalho realmente está contribuindo para alguma mudança, porque Paulo Gamba, que é internacionalista, sabe disso. Naquele momento, Angola estava em negociação, entabulando negociações para tratados bilaterais de proteção e promoção de investimento com países europeus, com os Estados Unidos, com a China. Exatamente. Esses tratados podem ser muito, muito lesivos, leoninos. Os países fortes impõem cláusulas abusivas. Então, não havia ainda a experiência de negociação, porque eram os primeiros tratados, e a UNCTAD, vendo isso, a ONU, o braço da ONU, falou assim, não, nós devemos pegar esse dinheiro, né, o funding que a gente tem, o financiamento, e mandar especialistas lá para treinar o pessoal do MIREX, o Ministério das Relações Exteriores, para que eles não sejam enganados, ludibriados nessa primeira negociação que eles vão ter. E assim me mandaram. Eu fiz um curso, primeiro eletrônico, que foi também para toda a CPLP, e depois fazer presencial lá em Luanda. E lá, no final do resultado, assim, eu fiquei tão feliz de ver como eles abraçaram. E foi emocionante, o Paulo Gamba. Sabe que no final a gente recebe a avaliação e aí tem aquela, escreva livremente o que você quer. E aí teve um que me tocou muito, a pessoa falando, é a hora dos países em desenvolvimento se afirmarem. Viva o Brasil, viva Angola, países irmãos. Aquilo assim, aí eu daquele momento falei, eu não vou voltar quando terminar doutorado, não vou mais trabalhar para grande banco, quero fazer um trabalho, em vez de ficar escrevendo contratos para empresa grande, eu quero trabalhar em coisas que mudem o mundo. E aí, nessa altura, começou aí o golpe, eu acabei virando articulista e quase uma maluquice de Wellington Calazans, me tornei apresentador de programas na internet também. Mas você sabe que me causou muita tristeza ver essa tentativa de demonização de Angola, que é um país com o qual a gente tem enormes laços afetivos, históricos, e até uma dívida, porque parte do contingente dos seres humanos escravizados, veio de Angola, é um país irmão nosso, a gente sabe da proximidade cultural, e eu acho que mais perverso do que me atacar, eu sou uma pessoa, foi atacar um país irmão. Então, fica aqui a nossa homenagem ao povo angolano, que nós tanto amamos, e que são parceiros. Vocês têm mais experiência que a gente. Tem muito a aprender com Angola, Wellington. Você sabe, Paulo Gamba, que quando o Brasil foi desenvolver o seu modelo de partilha de produção, que eles agora acabaram, destruíram, o golpe destruiu, a gente foi para Angola, Wellington, aprender, porque os angolanos já faziam isso desde os anos 70. O pessoal da ANP foi lá aprender. Então, os angolanos nos ensinaram. E, novamente, agora aqui com o Paulo Gamba, a gente vai aprender com a experiência deles de como resistir e vencer um ataque em guerra híbrida. O Wellington me falou que em 2005, 2006, houve a tentativa de fazer uma primavera lá, mas com a competência de quem havia lutado por décadas uma guerra civil, onde era, na verdade, uma proxy war, né? Os Estados Unidos ali era quem estava por trás da UNITA. Então, tinha a maior expertise possível em como resistir a isso. Então, mais uma vez, a gente tem que ir a Angola e aprender como fazer. Paulo Gamba, você acha que eu sou... Paulo Gamba, você acha que... Só para rematar o que o Rômulo disse aí, não se esqueçam que a relação entre Angola e o Brasil é desde as primeiras horas da independência de Angola. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola como Estado livre e independente. Foi uma hora depois da meia-noite do dia 11 de novembro de 1975. É isso aí. O Brasil foi o primeiro a reconhecer com Ernesto Geisel na presidência da República um projeto de parceria independente, de cooperação internacional. Um minutinho só, Romulo. Eu quero falar o seguinte, Paulo Gamba, só para a gente fechar. Romulo, você vai fazer alguma pergunta, Paulo Gamba? Não, é um comentário brevíssimo. Eu quero dizer assim, primeiramente, Angola foi um dos países que mais cresceu a sua economia depois da pacificação, depois da Guerra Civil, no século XXI. Se fosse tão ruim como essa pessoa tentou pintar, denegrindo no Brasil a imagem, não teria acontecido isso não teria ocorrido. Então, é falso, e todo mundo sabe, assim, é tão grosseira, como eu falei, aquela apuração, que o país mais corrupto da África, provavelmente, é a Guiné Equatorial. Lá realmente é uma apropriação dos recursos naturais pela família. E nesse caso, mas lá ninguém fala nada porque é um regime aliado de Washington. Tem foto lá do presidente da Guiné Equatorial com os Obama, lá na Casa Branca. Ele é recebido com pompa e circunstância. Agora, que era o nosso tema aqui. Quem se opõe ao imperialismo, aí vira corrupto. Então, Angola, porque venceu em casa o império, vai ser demonizado. E tem gente na esquerda contribuindo para a demonização desse país irmão que venceu, como o Vietnã, um ataque na sua casa. Paulo Gamba, só para a gente concluir aqui o nosso... Você acha que eu sou agente da CIA, Paulo Gamba?
Wellington, você é o pior anti-americano que eu conheci na minha vida. Eu acho que você é mais pior americano que o Che Guevara. É o pior anti-americano que o Che Guevara e o Fidel do Castro juntos. E Rômulus, você acha que Rômulus, tendo ido, Rômulus foi para Angola pelas Nações Unidas, para desse treinamento que você já sabe aí e tal. Você acha que teria a chance dele, como enviado das Nações Unidas, para dar treinamento de como os países se defenderem do capital estrangeiro, ele ser uma célula? Eu tenho que rir. Só se os norte-americanos forem ingênuos, eu não acredito na ingenuidade deles, né? Mas o fato é que as pessoas até nem conseguem perceber, a nível mesmo da CPLP. Não sabem o que é a CPLP. A CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. E nessa formação que o Rômulo deu, estavam lá dirigentes de Portugal, do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Santo Tomé e Príncipe. Né? É isso aí. Então aquilo não foi só para Angola, né? Pois é, mas é isso aí, Paulo Gamba. Foi a minha maior, repito, a minha maior realização no mundo do direito foi esse curso e mudou a minha vida. É isso aí. Então, Paulo Gamba, espero que a gente esteja junto aí em Luanda comendo um funge esse mês ainda. Eu vou esperar-te com uma bandeira vermelha, né? Uma bandeira socialista. É isso aí. Eu e o Paulo Gamba vamos estrear em breve. Aí é um projeto já praticamente sacramentado. A gente está se tiver condição técnica, né? A gente vai avançar com o projeto. Nós vamos apresentar um programa na televisão pública de Angola. Lá, eu e o Paulo Gamba conversamos sobre política internacional, e como a gente faz já na Rádio Cairós, não é? Estou afastado esses dias do programa, mas vou voltar em breve. E esse mês aí eu acho que a gente volta. Então, tudo de bom. Um grande abraço para você, Paulo Gamba. Felicidades. Um grande abraço para ti, um abraço para o Rômulo, a Camila e tudo de bom para todos vocês. Um abraço. Um abraço. Conversamos aqui com Abel Paulo Gamba, professor universitário e comentarista da imprensa angolana para geopolítica e política internacional como um todo, um africanista, como ele se autodefine, e nacionalista angolano, que é muito bom, né? Pessoa com um nível de conhecimento singular e que vem aqui toda terça-feira conversar com você sobre África, sobre países que podem oferecer alguma experiência para que você enriqueça ainda mais o seu nível de conhecimento. Então, dito aí que eu sou pior do que Che Guevara, aí lascou, né? Ué, então, você falava uma coisa fora do ar ontem, eu vou falar aqui, que você me contou, né? A gente sabe que, por essa experiência, o Serviço Secreto de Inteligência de Angola é sofisticadíssimo, é muito bom. E você falou para mim, olha, você nunca ia ser aceito como enviado da ONU se você tivesse qualquer vínculo com a CIA. Os caras, com certeza, levantaram a sua ficha, sabem que você comeu no café da manhã quando tinha 4 anos de idade. Então, assim, era mais uma coisa. E tá certo, tem que fazer mesmo, porque com certeza já tentaram mandar pessoas lá para infiltradas. Então, agradeço esse atestado de Angola, de que eu sou uma pessoa nacionalista, sou mais do que nacionalista, Wellington, porque eu acho que essa é uma aspiração cosmopolita de todos os povos oprimidos. Eu sou anti-imperialista, que é uma bandeira universal. Nós somos anti-imperialistas. Brasileiros, mas também somos contra o imperialismo na África. E o imperialismo, hoje em dia, não é mais só americano, infelizmente. A gente está vendo a China na África, uma situação complicada também. Então, é importante, você falou, a gente tem que muito aprender com Angola nessa questão de como resistir a ataques híbridos, porque daqui para frente vai ser isso. E eu conversava com um parlamentar, uma vez, uma pessoa muito ligada a essa questão da soberania, que viu esse ataque híbrido desde 2013, que desestabilizou, falava o seguinte: quem não estava preparado, Wellington, para defender a democracia brasileira era a inteligência, principalmente do Exército e a BIM, porque a democracia, nesse modelo ocidental muito aberta, ela é extremamente vulnerável ao ataque híbrido, extremamente. Então, se você não tem um esquema forte para resistir e para combater isso, que é por parte da inteligência, você não consegue bloquear. E aí acontece até nos Estados Unidos, vamos dizer, né, a Rússia conseguiu influenciar um pouquinho. Lógico que o americano escolheu o Donald Trump pelas razões, pelo programa terrível que a finança impõe. Mas teve uma ajudinha. Da mesma forma, na França foi tentado em outras eleições, e os americanos fazem isso direto nos outros, fizeram no Brasil, criaram a Lava Jato para eleger Aécio Neves, não conseguiram, aí derrubaram ela. Então, isso só uma inteligência do Exército, das Forças Armadas forte pode impedir. E é por isso, Wellington, por isso que é gravíssimo, gravíssimo
a demonização e a antagonização que algumas lideranças de esquerda tentam construir entre as forças populares e as Forças Armadas. Você pode não gostar das Forças Armadas, mas se você voltar ao poder, são só elas que podem proteger você de um novo ataque híbrido. Só elas. Você tem que fortalecer a inteligência, a contra-inteligência, e só elas podem impedir. Então, é uma burrice antagonizar as Forças Armadas, porque, mesmo chegando democraticamente ao poder, vai cair como caiu a Dilma Rousseff. Então, nós temos muito a aprender com Angola, com seus serviços de inteligência, Wellington. Muito a aprender mesmo. Com certeza, Rômulo. E Maquiavel ensinou, né? Primeiro você conquista o seu exército. Né? Se você não tiver um bom exército, você está frito. A vaca vai para o brejo. Rômulo, eu queria que você comentasse um pouco. Muitas pessoas estão muito pessimistas depois que a gente comentou aí que Lula deverá perder. E está todo mundo dizendo aí que Lula até vai ser preso. O Ismael Moraes, que é um blogueiro fantástico do Brasil, né? Ele chegou a falar que Lula deverá ser preso até sexta-feira. E Ismael Moraes não costuma dar tiro na água, não, você sabe, né? O cara tem as fontes lá da caneta, né? No bico da caneta. Então, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, de que maneira, qual a reação que você espera da sociedade e, sobretudo, as ações políticas, Rômulo. Wellington, primeiramente, eles vão tentar normalizar com essa condenação aquela ideia política do Lula cadáver político. Infelizmente, como a gente descobriu, tem gente que supostamente se diz do lado dele, mas que também está de olho na herança. Então, assim, a gente está toda solidária ao presidente Lula porque ele está numa situação muito difícil. Não só o inimigo de fora, como tem gente de casa tentando puxar-lhe o tapete também. Então, Wellington, eu queria dizer, ele não pode ser preso antes de julgarem os embargos de declaração, que não foram julgados ainda. Então, essa informação do Ismael Moraes, eu não verifiquei, até ia falar isso com o Rubens ontem, me esqueci, se já há agendamento, já pautaram esse julgamento dos embargos. Porque até lá eu não acredito que ele vá ser preso, não há nenhuma motivação para uma prisão cautelar dele. Ele não está destruindo prova, ele não está fugindo, ele não está impedindo investigação, porque não tem mais instrução, né? A fase de instrução desse processo já acabou. Então, eu acho que é mais algo na tentativa de consolidar no imaginário positivo, normalizar a ideia de Lula não candidato, que é o que eles estão tentando. Inclusive, Wellington, nesses veículos da blogosfera que agora a gente sabe que são esquisitos, né? Então, às vezes jogam em tabelinha com a Lava Jato, eles na semana passada ficaram promovendo o nome do Celso, usando levianamente o nome do Celso Amorim, dizendo que ele era o plano C. A gente teve aqui o Celso Amorim na véspera deles começarem com essa campanha de desinformação de guerra híbrida, Wellington, que é assim, antes deles começarem essa coisa do Celso Amorim, o Celso Amorim esteve aqui com a gente e falou, só Lula tem a capacidade para negociar o referendo revogatório com os estrangeiros. O Celso Amorim é um homem leal, o embaixador Samuel, seu compadre, seu grande amigo, e coautor, junto com o chanceler Celso Amorim, da política externa ativa e altiva dos anos Lula, sob o presidente Lula, a liderança dele, falou aqui, não, o ministro Celso Amorim porque está 100% fechado com o presidente Lula, porque entende que só o Lula é a nossa ponte para conseguirmos... Gente, vamos aceitar. Um Lava Jato, com a Mensalão, eles conseguiram desestruturar o PT. Foram cortando todas as cabeças, e o que sobrou foi o presidente Lula, que tentaram muito, mas não tem como. Quanto mais bate, mais ele cresce. E aí, eles sabem que a nossa salvação, a nossa esperança é eleger Lula nesse ano para dar um tempo, um respiro para a gente conseguir se reconstruir. E é isso que eles não permitem. Então não tem plano B. O plano B, sem o Lula, gente, desculpa, o PT não sobrevive. Assim, vai diminuir muito. Não tem como. O Lula é muito maior que o PT e só o Lula é o nosso atalho para a gente conseguir um tempo para respirar e reconstruir. Por isso que o Duplo Expresso é Lula de A a Z e por isso que eles estão indo atrás do Lula. Não há hipótese deles permitirem que alguém que vá efetivamente se contrapor ao programa que está aí, entre. Se entrar alguém, eles querem eleger ou alguém da direita ou alguém da esquerda, entre aspas, que vai entrar lá para destruir a esquerda por dentro, fazer igual o Emmanuel Macron, que se elegeu, supostamente veio do Partido Socialista, mas ela falou que ele não era nem de esquerda, nem de direita, mas que era de direita e de esquerda, e falava, tem coisas boas na direita, tem coisas boas na esquerda, mas a gente viu, para a esquerda ele deu a perfumaria, Wellington, ele deu cultura, meio ambiente, e aí para a direita ele deu fazenda e orçamento. Aí é fácil, né? Não foi para a direita só não, Wellington, foi para a ala ultraliberal do partido de direita.
Então, esse pessoal que fala que é governo técnico, é isso, é o cavalo de Troia da direita. A direita é queimada, ninguém quer votar em neoliberalismo, e aí eles tentam vender com uma nova embalagem. Tentaram isso no Brasil, mas não colou, né? Tentaram inventar os Macrons, aí primeiro o Macron era o Dória, depois o Macron seria o Huck, e depois chegou o que era o maior perigo de Macron, que era esse projeto FH do PT, que era o Fernando Haddad. Parece que também já está em descenso, mas você vê, o pessoal fala que não tem traição de plano B no PT. Você acredita que aquele manifesto lá dos 3 pseudo-intelectuais foi republicado, agora assinado por intelectuais do nível do Gessé Souza, pro Fernando Haddad ser candidato a presidente? Então, assim, há sim um movimento para puxar o tapete do presidente Lula dentro do PT. Vocês aí que ficavam falando, a gente, porque estão criticando o Haddad, porque ele está articulando isso, gente. Ele não ia deixar o Gessé Souza assinar, alguém do tamanho do Gessé Souza assinar um manifesto sem conversar. Se o Gessé Souza achasse que isso era inconveniente ao Haddad, ele não faria. Ele está fazendo essa articulação, sim. E plantou notinha na imprensa, dizendo, olha, estão me forçando a sair do partido, hein? Estão me atacando muito. Está puxando o tapete. O jogo é pesado, Wellington. Eu ouvi, quando nós conseguimos aqui com os nossos artigos, né, dar uma cacetada, baixou a bolinha dele e ele foi devidamente enquadrado no aniversário do PT, eu recebi de um importante membro da Executiva Nacional. Ele falou assim, olha, assim, parabéns, e assim, o esquema é forte, o jogo é pesado. Palavras de membro da Executiva Nacional. Então, quem fica falando que é fogo amigo, não sei o que o Haddad... Gente, a questão dele ser indicado para coordenar o programa de governo, quem coloca isso como argumento de que ele teria a plena confiança do Lula, só pode não conhecer política, porque aquela questão, é a mesma questão, comparei, Wellington, no artigo, é a mesma questão entre a grande rivalidade e parceria, entre aspas, que havia ali no finalzinho da ditadura entre Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves. O Tancredo Neves não se elegeria em eleição direta, sabia disso. Quem se elegeria numa eleição direta seria Ulisses Guimarães. Ao mesmo tempo, o Ulisses Guimarães sabia que numa eleição indireta ele não se elegeria e quem sairia eleito seria Tancredo Neves. Então, os dois eram adversários do regime militar, mas todos sabiam que o sucesso de um era o fracasso de outro, e vice-versa. E aí, Wellington, havia essa rivalidade. E, por frente, eles eram aliados, estavam juntos, cooperavam e tal, mas por trás, um ficava tentando puxar o tapete do outro um pouquinho. Então, o Ulisses realmente tentou muito as diretas já, o Tancredo fingiu que estava apoiando, mas queria a eleição direta, porque seria presidente, e assim que está. O presidente Lula coloca o Haddad para coordenar, que foi uma sinalização esperta do presidente Lula. Como o presidente Lula sabe, até brincou no aniversário do PT, que o Haddad é um tucano, falou, você parece que é tucano, no partido falou assim, já vou falar, Wellington Cocô, é o meu diálogo com o mercado. Então ele deixou esse que está sim fazendo um jogo duplo e conversando com o Fernando Henrique, com o Globo, foi a Nova York conversar com banqueiros. O presidente Lula é um gênio da política, Wellington. Ele deixa todas as vias abertas e vai administrando e vendo qual que vai se viabilizar. Então ele nunca vai se fechar o diálogo. Então ele deixa o Fernando Haddad ali do lado, porque adversário você coloca mais perto ainda, e deixa a chave. Olha, mercado, você quer celebrar a trégua? Tem aqui o Fernando Haddad, conversa com ele. Vocês confiam nele, ele é um cara de vocês, trabalhou no Unibanco, conversa com ele. Mas, ao mesmo tempo que o presidente Lula mantém as outras linhas táticas. Então, é uma delas, isso é uma ignorância, é uma imbecilidade dizer isso. Então, mais uma vez, o Duplo Expresso remou contra a maré, apanhou muito, mas agora está comprovado, com pessoas do quilate de Gessé Souza, relançando o manifesto em favor da candidatura Haddad, que isso nunca seria feito sem autorização do mesmo. Então, ele continua tentando puxar internamente, mas, na verdade, como disse a presidente Gleisi Hoffmann, retomando uma ideia daqui do Duplo Expresso, é de fora para dentro. Ele não é respeitado pelas bases, nem sindical, nem movimento popular, então ele tenta se fazer na finança, lá em Nova York, falar com o banqueiro, assim como o Emmanuel Macron fez, tenta se fazer... Lembre Mangabeira Unger, não esqueça esse nome, Mangabeira Unger. Muito bem lembrado. Mangabeira Unger, que é o guru do Ciro Gomes, ele também tem cooperação estreita com o Haddad, ele que é professor lá de Harvard. Você sabe que quando eu falo guru, é guru mesmo. O pessoal que estuda com Mangabeira Unger volta assim, é um gênio do treino, como se fosse o Messias. É uma coisa, acho esquisito, não gosto desse culto à personalidade. Mas é um gênio, a maior, não sei o que vai fazer acontecer. Desconfio muito desse tipo de coisa. E nunca deu certo na humanidade esse tipo de líder iluminado que chega querendo começar do zero, tábula rasa, fazer acontecer a minha ideia que é certa, e só não aconteceu antes porque ninguém tinha a minha genialidade. Muita desconfiança disso. Diga, Wellington. Não, a gente tem que lembrar também que depois de Selassie, né, que chegou lá na Jamaica e virou o novo Jah,
Temos aí o Barroso, que está querendo liberalizar a maconha só para ficar simpático no espectro progressista, como moderninho, né? Esse homem manda pau no Lula, manda pau no Lula, é muito progressista. Esse que faz barro no STF, né? O Barroso. Mas olha, o meu cocô do dia de hoje... Não, só para terminar as coisas do Barroso, do que eu estava falando, só fechar mesmo. Essa coisa do Barroso que você falou é engraçado, né? O pessoal questionou, começaram a dizer que eu não tinha nem OAB. Aí eu botei a cadeira do OAB. Falei, gente, não precisa nem ter esperado o OAB. Eu sempre falei que o ministro Barroso, inclusive o ministro Barroso sempre soube a minha identidade, uma pessoa insuspeita de ser favorável a mim pelas duras críticas que eu faço a ele. Era só perguntar se eu era advogado ou não lá para ele. Mas isso, Wellington, é muito importante, essa questão. O que eu estava falando, Wellington, você me interrompeu? Eu esqueci. Eu lhe interrompi para você não lembrar, tá bom, Romulo? Que sacanagem, Wellington. Era uma coisa importante. Tem um programa, Romulo, a gente tem que terminar. Hoje, durante o programa, eu tive que sair, como você percebeu, deixei minha foto aí por algumas vezes, porque eu continuo cuidando aqui dos meus gêmeos. E isso é uma questão, assim, para mim é o meu maior patrimônio, entendeu? E eu não posso deixar de cuidar dos meus filhos, que estão precisando de mim, tenho dormido mal pra cacete esses dias, estava muito frio aqui, com muita neve, menos 13 graus, e criança queria brincar na neve, claro, eu no Nordeste não vi isso, deixei brincar, deixei ficar super gripados, e agora eu tô aqui pagando o meu próprio erro, tá? E agora, o cocô do dia para mim vai para qualquer plano B, ou de qualquer outra letra que não seja Lula como presidente. Esse, para mim, é o cocô do dia, assim, ponto. E para você, Romulo? Wellington, eu vou falar um grupo que se conhecido, que está contido nesse pessoal aí, que são as células na esquerda e até na blogosfera, dita progressista, cooptadas pela direita, às vezes pela Lava Jato, e até pelos patrocinadores da Lava Jato, que estão falando em plano Celso Amorim, para normalizar o Lula no presidente, estão falando aí, defendendo o Sérgio Moro, publicando o álibi dele. Então, há pessoas, infelizmente, mas foi bom, Wellington, abriu o olho de muita gente, inclusive no PT, com relação a essas movimentações esquisitas. Então, é o pessoal do plano B e o pessoal traíra e tenta sabotar por dentro e impor o plano B ao presidente Lula. O duplo expresso é Lula de A a Z. A gente não faz uma concessão, é Lula de A a Z. É isso aí, mas se aconteceu alguma coisa com Lula, quer dizer, confirmadas, né, na justiça, o que todo mundo quer, tudo anunciado, né? Tudo que vai acontecer contra Lula na justiça, todo mundo já sabe. Mas se for confirmado sem luta política, isso vai acontecer naturalmente, né? Normalmente mesmo, uma coisa vai ser natural, porque se não houver resistência política, só os mariguelas sendo chamados de líderes e de guerreiros, né? Só faltou o escudo e a espada, com aquela música daquele cara, tinha uma música nossa, esqueci, Glory of Love, lembra que tinha o Cavaleiros com espadas de não sei das quantas e tal. Então, lembra aquela música dos guerreiros? Essa é o Jorge Dragão, né? Exatamente, nessa linha. Então, se não sair disso, dessa idolatria que você criticou aí, para o infiltrado dos Estados Unidos no governo brasileiro por 2 vezes, o Mangabeira Unha, tá? Essa informação, eu quero ver quem é que vem me desmentir aqui, tá bom? Ele faz cooptação de células inteligentes do Brasil para infiltrar na esquerda brasileira. Tô falando sério. Quem negar isso aí vão abrir uma nova loucura contra a gente, mas vá lá e investiga. Informação muito quente. Ele convidou o presidente Lula nos anos 90 para ir lá. Presidente Lula, sabe? Teve gente que foi. Wellington, primeiro que ele se aproximou do Brasil foi Brizola. Brizola viu, sai daqui, botou para partir. Aí depois tentou o Lula também, sai fora. Mas aí teve o Ciro Gomes que foi, né? E o Fernando Haddad, eu ia complementar isso, não só tem essa identificação intelectual com as ideias, mas tem até artigo publicado em parceria com Mangabeira Unger. Então, assim, realmente é complicado. Olha, o cocô do dia já desceu aí, a gente não está mais botando som aqui, e a gente está fazendo protesto contra essa coisa de... Apesar de não ser... Eu não sou parlamentar, não tenho cargo eletivo nenhum. Imagina se tivesse, cara. Olha, eu vou te dizer, o Brasil estaria diferente se tivesse o Wellington Calazans na Câmara dos Deputados, mas enfim. Mas é isso, vamos lá. Ô, Rômulus, muito obrigado por hoje. Eu quero agradecer a você. A Camila não enviou hoje para a gente a lista de nomes, né? Mas fica aí. Deixa eu ver se eu consigo capturar alguns. Você vai também lá, Rômulus, para ver se você consegue. A Ana Pombo, Marlene, sumiu o nome da Marlene, Érica Soares, Edson Oliveira, Rosângela Batista, Vera Ferreira, Kiko Sequim,
Beth Ribas, Eve Mesh, Paulo André, Maria Luísa, Renato R. Mendes. Ele falou para não põe musiquinha sem ser DJ. Realmente, como agora a gente quer se diferenciar completamente, não tem mais musiquinha. Mas então, tá, todo mundo aí, você que está me assistindo, se sinta abraçado. Um abraço para Marcelo Xavier, um grande apoiador dele, estou vendo ele aqui, eu. É você, Marcelo Xavier, que faz comentários da maior qualidade no blog, Wellington. É isso aí, o Rômulus. Eu quero dizer o seguinte, que se você usa Telegram, nós temos um canal no Telegram que é fantástico. Assim, antes de sair a publicação, a gente avisa por lá. Você é o primeiro a receber texto, vídeo, meme, tudo que a gente produz aqui. Então, recomendo que você vá ao Telegram, faça sua inscrição no nosso canal. E o engraçado é que o canal tinha eu, Camila e Rômulus apenas. Aí agora a gente já está com uma cacetada de gente lá. É muito bom isso, falar para tanta gente. E você é o primeiro a saber através do Telegram. Mas aí o Rômulus vem com aquele outro recado. Qual é o recado, Rômulus? É um recado, Wellington, que é complementar. Primeiro, é para você assinar e lá em duploexpresso.com, aí no cantinho da tela inferior direito, vai ter um sininho vermelho. Você clica nele, que aí cada vez que entrar conteúdo novo, seja live, seja artigo, você vai receber uma notificação no seu navegador, no browser. E aí você vai lá e vê direto. Com isso, você se livra e deixa de ser refém de rede social americana, que está sabotando o programa, que o programa é um programa nacionalista. Então, logicamente, vai contra os interesses dele. Aí você fala, ou eu faço isso então, ou então eu vou lá em duploexpresso.com e coloco o meu e-mail. Não é ou não, faça e. Por quê? A notificação do browser, que inclusive eu quero dizer, é mais efetiva para a gente se livrar, assim, eu estou vendo os acessos e essa notificação para o browser é importante, então coloque, ela funciona melhor. Mas a notificação para o browser só serve se você está ligado na hora que entra no ar. O e-mail vai ficar lá na sua caixa, então depois você vê, teve isso aqui, isso eu quero ver, isso eu não quero ver, tal. Então, são complementares, assim. Então, eu recomendo que você assine por e-mail e também assine a notificação por browser. Eu quero dizer, Wellington, que nesses últimos dias aí de grande exposição, simplesmente dobrou o número de pessoas que acionaram a notificação pelo navegador. Muito obrigado a quem faz propaganda para a gente de graça. É isso aí. Um grande abraço, Rômulus. Obrigado por hoje. É sempre um prazer ter você aqui. Obrigado a Camila, nossa produtora. Obrigado a toda a equipe que nos ajuda nos bastidores ou aparecendo aqui como comentarista, como colunista. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, e o Rômulus Maia falou a partir da Suíça. Agradeço a você que está me assistindo pela companhia. Amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos de volta com mais um programa com assuntos do seu interesse. E vamos hoje torcer por Lula e lutar por Lula, porque esta é a luta que vale a pena. Até lá. Não deixar o moral abater de maneira nenhuma. É isso que eles querem, mais uma vez, falar agora acabou. Então, por isso que não é para construir falsa expectativa. Vai ser condenado, porque o judiciário é safado. Então, isso é para motivar. Então, agora é que a gente vai para cima. Vamos lá, galera. Moral forte. É isso aí, Rômulus. Um grande abraço.